começou a chover na Paraíba, mas os efeitos da seca continuam atingindo a população. O senador Ronaldo Cunha Lima, do PMDB da Paraíba, teve um encontro recente com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no qual ele relatou a difícil situação do Estado e falou também do DENOX, da extinção do DENOX e da transposição das águas do Rio São Francisco. Senador, como é que é a situação hoje da seca na Paraíba? Na audiência com o presidente da República, eu levei um relatório que foi discutido pela sociedade, especialmente na minha cidade, em Campina Grande, coordenado pela Curadoria do Ministério Público e a participação de engenheiros da Universidade Federal e do próprio Exército, em que revela esse relatório a situação dramática que vive o nosso Estado, especialmente algumas regiões mais atingidas pela seca. Campina Grande, por exemplo, é abastecida pelo açude Epitácio Pessoa, conhecido como açude Boqueirão, que tem 536 milhões de metros cúbicos. E esse reservatório está reduzido a 1/5 da sua capacidade. 75% dos açudes do Estado estão rigorosamente secos. E eu venho defendendo, desde quando assumi o mandato de senador, a adoção de uma política para a melhor utilização dos recursos hídricos do Nordeste. Nós temos água. O que falta é uma política mais racional, mais prática, mais objetiva para a utilização dos recursos. E uma das saídas, acho que a mais racional, a mais prática, a mais econômica, a mais social, é a transposição das águas do São Francisco, cujo custo está estimado em 700 milhões de reais, e se o governo federal iniciar essa obra com a participação dos governos estaduais em parceria, ela será viável e vai eliminar, ou pelo menos reduzir brutalmente, os efeitos das longas estiagens. Nós estamos convivendo com esse problema de forma secular. É um desafio do tempo e dos governos, porque já prometeram vender coroas, o projeto é de mais de 100 anos, existem projetos, existem definições, falta agora a iniciativa para iniciar a obra, de modo a que não estejamos assistindo esse êxodo dos nordestinos deixarem suas terras, seus campos, suas casas, seus lares, suas famílias, suas plantações, para tentar a vida em outras regiões. A despeito, como Érica anunciou, há notícia de chuva. Mas essas notícias, embora sejam alentadoras, sejam auspiciosas, essas notícias não bastam para nos tranquilizar. Porque, de repente, volta a estiagem e o governo vai voltar a investir nas emergências, nas frentes de trabalho e repetir o que vem sendo secularmente feito. O presidente da República se mostrou profundamente sensível, entreguei a ele esse relatório e entreguei, inclusive, cópia de alguns dos pronunciamentos que fiz, inclusive o último, em que eu dei o título de 36, 37, 38, 39. O que se trata exatamente esses números mágicos, cabalísticos, 36, 37, 38, 39? Desse discurso, que é o quinto que eu faço ultimamente a respeito da estiagem, da longa estiagem do Nordeste, eu digo que o nordestino tem suas crendices, tem suas superstições e tem suas sabedorias. Ele tem medo de assombração, de mal-assombro, acredita em botija, não crê que o homem foi à lua, que ele se foi não volta, se voltar porque não foi. E ele busca no convívio com a natureza, nos seus mistérios, nos seus fenômenos, enriquecer a sua experiência, as suas crendices, as suas superstições e formar a sua sabedoria. No Nordeste, as plantas têm as suas significações. Para o nordestino, o leite do pinhão mata veneno de cobra, a casca do angico estanca a hemorragia e o ramo do arruda tira mal olhado. Em relação às aves, eu disse que a cauã anuncia a seca, a asa branca é quem anuncia a chuva e o carão é quem comemora o inverno. Mas agora, eu disse que, embora a asa branca seja quem anuncia a chuva, eu não faço questão que, em vez da asa branca, seja um tucano que anuncia a água. Aí estaria a solução do problema. E quanto ao 36, as crendices, eu trouxe do poeta Mourão Filho um artigo que ele fala sobre o seu né das águas claras, que ele fala que quando há repetição de 3 números, 3 algarismos no calendário, é sinal de calamidade. A primeira seca teria ocorrido em 1666. A outra grande seca em 1777. Outra calamidade teria ocorrido em 1888. E segundo o seu né das águas claras, nesse depoimento que eu me referi,
A grande seca seria a dos 3,9. Se o sol viraria dragão, secaria tudo, o leito dos rios, o leite das cabras e o útero das mulheres. E eu disse que eu não acreditava na previsão, estimava e torcia para que nós pudéssemos tirar fora a prova dos 9 e passar pelos 9 fora e chegar no ano 2000 sem essa calamidade. Embora tenhamos que enfrentar outro ano com 3 repetições de número, com 3 repetidos, né? Lá, 2000 com 3 zeros. E espero que isso não aconteça, porque o governo se anteciparia e daria a solução. E a solução está fácil, é a transposição das águas do São Francisco. E concluir repetindo que não faz questão, o nordestino não faz questão de que, em vez de ser a asa branca que anuncia a chuva, seja o tucano que anuncia a água. E em que pé está essa transposição, senador? O Nordeste estaria preparado para uma seca em 99? Porque a seca do ano passado já foi uma das mais graves desde 88. O que foi feito ou o que não foi feito até agora? Preparado talvez esteja pela resistência, pela capacidade de resistir do nordestino. Ele tem demonstrado isso pela sua força, pela sua coragem, pela sua resignação ao sofrimento, mas acima de tudo pela sua crença, pela sua esperança. O nordestino é crente, e tão crente que ele estabelece até dia 19 de março, que é o dia de São José, o prazo para chover. E ele chega a pedir a São José que traga o São Francisco, como forma de alimentar a sua crença. Mas acho que a grande solução, um projeto tramita, já houve um projeto inicialmente feito pelo então ministro Aloysio Alves, depois foi modificado, quando o ministro Fernando Catão assumiu a Secretaria de Políticas Regionais, modificou alguma parte do projeto, o projeto já está pronto, já houve uma parte licitada, falta iniciar, e uma determinação do Presidente da República para iniciar as obras e, se for o caso, uma integração entre o governo federal e os governos estaduais, principalmente o Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que são os 4 estados que serão melhor contemplados com a transposição do Rio São Francisco, através das elevatórias que seriam construídas em Mochotó e no Monteiro para atingir a região do Cariri, na barragem de Aurora do Ceará para atingir Cajazeiras, região do Sertão, e a seguir as águas se misturarem com o rio Piancó e o Curemas e serem levadas parte para o Rio Grande do Norte e parte para a Paraíba. E esse projeto já está sendo executado? Não, o projeto arquitetônico, a parte de estudos preliminares, a parte técnica, sim. Agora, a execução da obra em si não foi iniciada. Agora, senador, recentemente um colega seu, o senador Lúcio Alcântara, organizou um seminário, coordenou um seminário no Ceará sobre a questão da seca no Nordeste. E a conclusão do seminário, que nós divulgamos aqui pela TV Senado, era de que a questão da seca não era o combate à seca como se vinha fazendo tradicionalmente, quer dizer, não é uma questão hídrica, é uma questão de água apenas. Que era preciso saber conviver com a seca e, se fosse só uma questão de água, já teria resolvido, porque já se construíram muitos açudes. Qual é a solução, então? Quer dizer, se não é só água, como é que resolve-se a questão? Porque no seminário ficou claro, por exemplo, que tem muitos açudes ao lado dos quais tem populações muito pobres, por exemplo. Quer dizer, não é só uma questão de água. O senhor concorda com essa avaliação? Concordo. Eu, quando governador, defendi isso de forma muito clara, muito enfática, muito incisiva. Não devemos combater a seca. Nós temos que aprender a conviver com ela. A seca é um fenômeno da natureza. Você não vai combater a natureza. Você tem que se adaptar a isso. Então, o problema não é de combater a seca. É utilizar de forma racional os recursos hídricos existentes na região, melhor aproveitá-los, com recursos financeiros para a utilização desses recursos hídricos, para irrigação e para estímulo à produção agrícola através de uma política de financiamento ao pequeno e médio produtor. A água nós temos, embora com espaços das chuvas e regiões reduzidas em chuvas, nós temos, por exemplo, na região de Cabaceiras, com um índice pluviométrico alarmante, um dos mais baixos da América do Sul, mas lá existe barragem subterrânea. Embora seja uma região árida seca, lá produz alho, que é um produto que só se adapta à região que tem a água. E foi possível se viabilizar essa cultura do alho através da utilização da água do subsolo, da barragem subterrânea. Os mananciais, os açudes seguidos a jusante das grandes barragens também foram construídos, mas sem a irrigação, sem a produção, porque existe um percentual muito alto de água que se evapora e a não utilização da própria água para irrigar e para ser melhor utilizada. Então, o que se deve defender é uma política de melhor utilização dos recursos hídricos. E o São Francisco, em vez
de um percentual, grande percentual, ir para o mar, nós queremos que apenas 3% do seu volume d'água se estenda. Ele abre os braços para socorrer mais 4 estados fora a Bahia. Agora, a Bahia resiste a isso, né, senador? Não, a Bahia não é tão egoísta assim. Ela sabe que, em vez de dar para o mar, deve dar para o Ceará, ou para Paraíba, ou para o Rio Grande do Norte. Mas, na realidade, o medo que a Bahia tem, porque o São Francisco corta a Bahia pelo centro dela, é de que ela fique com menos água. Basicamente, essa a questão. Tecnicamente, já se mostrou que o volume d'água que seria utilizado seria mínimo, seria 3% apenas desse volume, e hoje o desperdício vai para o mar. Porque eu tenho até um poema que eu digo que os rios fazem curvas adiando seus encontros com o mar. E porque se ele não quer chegar ao mar, ele quer andar mais para beneficiar mais. Ele quer abrir os braços para outras regiões. E nada, não custa muito se levar esta água para o Ceará, para as bacias, como é o caso de Aurora, e daí levar para Paraíba, o Ceará e Pernambuco. E o recurso já desse é bem inferior ao que o governo gastou agora nas frentes de emergência, nas frentes produtivas do trabalho. Se daqui a 2 anos gastar novamente outro tanto, já vai ficar muito caro. Então, hoje, é mais barato construir, fazer a obra, do que não fazer a obra. E hoje em dia, ainda com essa situação de seca, o que vem sendo feito? Continuam as frentes de emergência? Já está se trabalhando uma visão futura? Como está? As frentes de emergência continuam, não são razoavelmente lógicas até agora, porque houve uma concepção nova das frentes de trabalho, diferentemente daquelas famosas frentes de emergências, em que, ao seu término, não se havia nada de produtivo. Agora não, pelo menos há um sentido orientado de se fazer alguma obra de açudagem, de aproveitamento da mão de obra que o governo federal paga aos alistados da seca, os R$80 que eles recebem, para algumas obras mais ou menos de cunho econômico. Mas isso são obras paliativas, são obras transitórias, são obras que não resolvem o problema do êxodo rural, da fuga do homem do campo do Nordeste para os grandes centros, inchando as capitais, aqui Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, quando a transposição fixaria o homem à terra, daria melhores condições para desenvolver, a produção agrícola cresceria, a própria produtividade, o PIB do Nordeste melhoraria, enfim, a situação econômica do Nordeste melhoraria e com reflexo natural, uma decorrência natural por via de consequência para os demais estados do Sudeste e do Sul do país. Agora, senador, quer dizer, nós estamos vivendo uma seca bastante forte, bastante acentuada, e nesse conjunto de medidas que o governo mandou para o Congresso recentemente de reorganização do governo, estava a extinção justamente do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o famoso DENOX. Como é que está essa história? A reação não podia ter sido outra por parte da bancada do Nordeste, dos deputados e senadores, porque no instante em que estamos gritando, apelando para soluções em relação à longa estiagem, como a transposição do São Francisco em obras que levem o homem a aprender a conviver com a seca, não nos parece lógico, não parece razoável, nem oportuno que se extinga um órgão que tem como denominação o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Embora essa denominação esteja errada e historicamente comprovada nesse simpósio a que você se referiu, e o senador Lúcio Alcântara fez isso, não devia ser Departamento de Combate às Secas, porque a gente não deve combater a seca, deve aprender a conviver com ela. Mas extinguir esse órgão agora seria, primeiro, inoportuno, a inoportunidade está evidente no instante em que estamos gritando, apelando, pedindo, suplicando pela transposição do São Francisco, e se a intenção do governo, e essa parece que é reduzir custos na reestruturação dos seus órgãos administrativos, não é a extinção de um órgão como o DENOX que vai resolver o problema do déficit nacional. Ele pode até sofrer redução de custo, e acho que deve ser enxugado, mas a sua extinção agora me parece inoportuna e injustificável. E pela sua visita com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor acredita que esse apelo dos senadores nordestinos pode evitar a extinção do DENOX? Sim, eu saí profundamente animado, o presidente mostrou profunda sensibilidade para o problema da estiagem, já conhecia parte do relatório que havia sido oferecido, solicitou o outro relatório integral que eu lhe passei às mãos da Curadoria do Ministério Público da Paraíba, para melhor identificação, e eu saí com a crença renovada, o ânimo reforçado de que o presidente da República se mostra sensível ao problema e vai tentar buscar uma solução. Eu tenho certeza que ele vai
se imortalizar, porque há 100 anos que prometem a transposição da Resolução São Francisco. E aquele que fizer, evidentemente, que vai ficar imortalizado. Inclusive, existe um projeto tramitando aqui no Senado que trata da criação de lençóis freáticos como solução para a seca. E o DENOX que estaria ali organizando tudo isso. O senhor acha que seria uma solução essa dos lençóis freáticos com o DENOX coordenando? É uma solução. A solução teria que ser vista globalmente, porque o DENOX, eu defendo a sua manutenção, embora ele não tenha sido, temos que reconhecer, tão eficiente quanto desejávamos na atuação desse setor. Seja na perfuração de poços, nós temos algum solo variado em algumas regiões, mas a perfuração de poços e o conhecimento do lençol freático e a administração pelo DENOX seria, acho que, uma providência realmente salutar nesse instante de crise maior por falta d'água. O senhor falou do lado aí negativo das críticas ao DENOX, a questão da eficiência, dos recursos empregados. Isso também não seria um motivo para acabar com o DENOX e se pensar numa outra forma de efetivar a SUDENE? Acho que foi uma das razões levadas ao Presidente da República para essa decisão da extinção foi talvez a sua não eficiência total. Na verdade, eu tenho que reconhecer que o DENOX, dos últimos anos para cá, talvez por falta de apoio de recursos, ele tenha se mostrado, de certa forma, ineficiente, porque limitou a sua ação à perfuração de alguns poços em determinadas regiões, sem uma planificação global para a melhor utilização dos recursos hídricos da região como um todo. Mas isso só não basta para justificar a sua extinção, principalmente nessa oportunidade, de extinguir um órgão que tem como nome, denominação, Departamento Nacional de Obras Contas Secas. No instante em que o Nordeste está em seca, não parece lógico, não parece razoável, não parece justo, pelo menos. Senador, o senador Roberto Freire, durante esse debate sobre a extinção ou não do DENOX no plenário do Senado, e ele que é um senador nordestino, ele disse que se o DENOX fizesse sentido, quer dizer, ele já teria se extinguido porque a seca já teria acabado. Se ele é um Departamento Nacional de Obra contra a Seca e existe há tanto tempo, então ele não faria mais sentido porque a seca já teria acabado. Ou seja, um senador nordestino criticando o próprio DENOX pela sua ineficiência. Quer dizer, se faz necessário uma reformulação. E eu concordo, eu disse aqui agora antes mesmo disso, eu manifestei esse ponto de vista. Mas não é pela ineficiência que vamos defender a sua extinção. O senhor acredita que então em 99, se tiver seca, o Brasil está preparado para socorrer o Nordeste? Bom, o Nordeste é que se prepara todo ano para sofrer mais. Esperamos que em 99 ele sofra menos. Ok, senador. Muito obrigada pela entrevista e continuem com a nossa programação.